E se os monstros que assombram nossos pesadelos não forem criaturas de mitos, mas ecos distorcidos de homens reais? Se as lendas sobre demônios que caminham entre nós forem apenas a forma que nossos ancestrais encontraram para explicar um horror que não tinha nome? Mergulhamos na escuridão da história em um tempo antes da ciência, da psicologia, da própria palavra assassino em série. Vamos para a Roma Antiga, a capital do mundo. Uma metrópole com mais de 1 milhão de almas, um caldeirão de poder, riqueza e miséria. Aqui a vida é barata e a morte é um espetáculo público. Nos anfiteatros, homens matam homens para o deleite da multidão. A crueldade é uma forma de arte, uma política de Estado. Mas algo diferente está acontecendo nos becos fétidos do Monte Esquilino, o bairro mais pobre e superpovoado da cidade. Não é a morte limpa da espada de um gladiador, nem a justiça brutal da crucificação. É algo sujo, pessoal, repetitivo. Uma jovem trabalhadora de um moinho é encontrada ao amanhecer, seu corpo descartado como lixo. A causa da morte não é clara, mas o terror em seus olhos congelados fala mais do que qualquer ferida. Dias depois, um estivador, conhecido por sua força, é descoberto na mesma área, com sinais de uma luta desesperada. Depois, um vendedor de tecidos. As vítimas não têm nada em comum, nem idade, nem status, nem gênero. O único elo é a geografia do medo e a marca de uma violência íntima e inexplicável. As autoridades romanas, os vígiles, a guarda noturna da cidade são impotentes. Eles são treinados para apagar incêndios e prender baderneiros, não para caçar uma sombra. Como se investiga um crime sem motivo? Em Roma, os assassinatos tinham razões claras: roubo, paixão, política. Mas isso é loucura. É um insulto aos deuses. O pânico se espalha mais rápido que a praga. As pessoas começam a trancar suas portas, algo quase impensável nas insulae. Os prédios de apartamentos superlotados onde a vida transborda para as ruas. As mães proíbem seus filhos de brincar fora de casa após o anoitecer. Os homens andam em grupos, armados com facas e porretes. O monstro do Esquilino não tem rosto, não tem nome, mas sua presença é sentida em toda parte. Ele é um fantasma que se alimenta do medo da cidade mais poderosa do mundo. Sussurros se transformam em teorias. Seria um seguidor de algum culto oriental proibido, realizando sacrifícios humanos? Ou talvez um liberto enlouquecido, buscando vingança contra uma sociedade que o despreza. Alguns culpam os cristãos, essa seita estranha que se recusa a adorar os deuses de Roma. Outros olham para o céu, buscando presságios nos voos dos pássaros ou nas entranhas dos animais sacrificados. A superstição floresce onde a razão falha. A cidade que conquistou o mundo é aterrorizada por um único homem. Impérios são construídos sobre os ossos de soldados, mas desmoronam pelo medo de um único homem nas sombras. A brutalidade do Estado, exibida nas arenas, era compreensível. Era uma violência controlada, com regras e propósito. A violência do monstro era o caos. Era a prova de que, mesmo no coração do império, a civilização era apenas uma fina camada de verniz sobre a escuridão primordial. Você conseguiria suspeitar de um monstro em alguém que considerava um herói? O medo de um inimigo invisível é a mais potente das armas, pois transforma cada vizinho em um suspeito e cada sombra em uma ameaça. Enquanto o terror se alastra pelas ruas, um tipo diferente de assassinato em série ocorre a portas fechadas nos palácios dourados da elite romana. É um assassinato silencioso, discreto, quase elegante. Um crime que não deixa marcas de violência, apenas um corpo frio e um médico confuso falando de uma doença súbita. Este
é o mundo das envenenadoras, mulheres que transformaram o conhecimento de ervas e minerais em uma arma letal. Eram elas os anjos da morte da antiguidade. Em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres tinham pouco poder legal, o veneno era a sua adaga, seu caminho para a herança, para a liberdade de um casamento infeliz, para a vingança. Muitas foram apanhadas e executadas, como a infame Canídia, imortalizada nos poemas de Horácio como uma bruxa que realizava rituais sombrios. Mas a maioria operava nas sombras, suas histórias perdidas no tempo, seus crimes atribuídos ao destino. Elas eram as primeiras assassinas em série a operar com um método consistente, escolhendo suas vítimas com cuidado e agindo com uma paciência arrepiante. O que é mais assustador? Um monstro que se esconde no escuro, ou um que sorri para você à luz do dia. Eram assassinas movidas pela ganância, mas a repetição de seus atos, a perfeição de sua técnica, sugere algo mais, uma sensação de poder. O prazer de ser a mão invisível que decide quem vive e quem morre. O terror do monstro do esquilino era o medo do desconhecido, da violência bestial. O terror das envenenadoras era ainda mais perturbador, pois vinha de dentro, de um sorriso amigo, de uma taça de vinho oferecida em um banquete. Mostrava que o monstro podia ter o rosto de uma esposa, de uma mãe, de uma vizinha. O medo forçou as autoridades a procurar bodes expiatórios, a perseguir qualquer um que possuísse conhecimentos secretos. E ninguém possuía mais conhecimento sobre venenos do que uma mulher gaulesa, cujo nome se tornaria sinônimo da própria morte. O terror nas ruas de Roma, causado por um predador anônimo, forçou a sociedade a olhar com suspeita para aqueles que detinham conhecimentos ocultos, para os mestres de segredos mortais. E entre todos os que traficavam com a morte, ninguém foi mais notório, mais habilidoso ou mais influente do que Locusta. O nome dela ecoa através dos séculos, um sussurro venenoso na história do Império Romano. Ela não era uma assassina comum, movida por paixão ou ganância pessoal. Locusta era uma profissional, uma artista. O veneno era sua paleta, e os poderosos de Roma eram suas telas. Nascida na Gália, ela chegou a Roma com um profundo conhecimento de botânica e toxicologia, um saber ancestral de sua terra natal. Mas em vez de curar, ela escolheu matar. Sua reputação cresceu discretamente de boca em boca nas vilas da aristocracia. Precisava se livrar de um marido inconveniente, de um rival nos negócios, de um parente rico que demorava a morrer. Locusta tinha a solução. Ela desenvolveu venenos que podiam ser rápidos e agonizantes, ou lentos e sutis, imitando os sintomas de doenças naturais. Ela era uma cientista do mal, testando suas misturas em escravos para aperfeiçoar suas fórmulas, observando com desapego clínico a progressão da morte. Sua habilidade era tão extraordinária que chamou a atenção da mulher mais poderosa de Roma, Agripina, a jovem esposa do imperador Cláudio. Agripina tinha um plano ambicioso: eliminar Cláudio e colocar seu próprio filho, Nero, no trono. E para isso, ela precisava da melhor. A história que se segue é um thriller político jogado nos mais altos escalões do poder. Locusta foi convocada secretamente ao palácio. A tarefa era delicada. A morte do imperador deveria parecer natural. Cláudio era conhecido por seu amor por cogumelos. A solução parecia óbvia. Locusta preparou um prato de cogumelos, untando um deles, o favorito do imperador, com um veneno de sua criação. O plano foi executado com perfeição. Cláudio morreu, e Nero, com apenas 16 anos, tornou-se o senhor do mundo. Locusta, a envenenadora, tornou-se uma ferramenta do Estado, uma arma secreta do novo regime. Nero, ciente de sua utilidade, não apenas a perdoou por seus crimes passados, mas a protegeu.
deu a ela propriedades, alunos para quem ensinar sua arte sombria e uma imunidade de fato. Ela se tornou a envenenadora oficial da corte imperial, um cargo não oficial, mas terrivelmente real. Sua existência era um segredo aberto, um lembrete constante para os inimigos do imperador de que a morte podia chegar a qualquer momento em uma taça de vinho ou em um prato de comida. O poder corrompe, mas o conhecimento do veneno oferece um tipo único de poder, a capacidade de destruir sem deixar vestígios, de reescrever o futuro com uma única gota. O auge de sua carreira veio quando Nero decidiu eliminar seu meio-irmão e rival ao trono, o jovem britânico. O primeiro atentado falhou. O veneno administrado por seus tutores foi fraco demais, causando apenas uma indisposição. Nero, furioso, convocou Locusta ao seu quarto e, segundo o historiador Tácito, a espancou, acusando-a de proteger sua própria reputação em vez de cumprir suas ordens. Aterrorizada, Locusta prometeu um veneno que mataria tão rápido quanto uma espada. Ela o preparou ali mesmo, nos aposentos do imperador. Para testá-lo, usaram um cabrito, que morreu em poucas horas. Não era rápido o suficiente. Ela ferveu a mistura novamente, concentrando-a, e a testou em um porco, que morreu instantaneamente. A armadilha foi montada durante um jantar. Uma bebida muito quente foi servida a britânico. Quando ele pediu água para esfriá-la, a água foi trazida, já misturada com o veneno mortal de Locusta. Britânico bebeu e caiu morto imediatamente, diante de toda a corte. Enquanto Agripina entrava em pânico, Nero observava friamente, alegando que seu meio-irmão estava apenas tendo um de seus ataques epiléticos. O corpo foi removido e cremado naquela mesma noite. A máquina do poder imperial esmagou a verdade. Locusta provou seu valor. Ela não era apenas uma assassina, era uma psicopata funcional, desprovida de empatia, cuja única paixão era seu ofício. As pessoas eram cobaias, peças em um jogo. Sua motivação não era apenas o dinheiro ou a autopreservação, mas o orgulho de sua habilidade, o prazer de ser a melhor naquilo que fazia. Ela representava a decadência moral de um império que havia se tornado tão poderoso que acreditava poder controlar a própria vida e a morte. O veneno em suas mãos era a expressão máxima dessa arrogância. Mas o poder de Nero era instável, construído sobre o medo e o sangue. E aqueles que sobem com tiranos geralmente caem com eles. Após anos de excessos e paranoia, o reinado de Nero entrou em colapso. O Senado o declarou inimigo público e ele foi forçado a cometer suicídio. Com a morte de seu protetor, o tempo de Locusta havia acabado. O novo imperador, Galba, precisava limpar a casa, fazer um expurgo simbólico dos piores elementos do regime anterior. Locusta, a envenenadora de imperadores e príncipes, era o alvo perfeito. Ela foi arrastada pelas ruas de Roma, em correntes, junto com outros ministros infames de Nero. Sua execução foi um espetáculo público grotesco. Segundo algumas fontes, ela foi estuprada por uma girafa treinada antes de ser esquartejada por animais selvagens na arena. A multidão, que antes temia seu poder secreto, agora se deleitava com sua morte brutal. A história de Locusta é um lembrete sombrio de que, às vezes, os piores monstros não são os que agem sozinhos na escuridão, mas aqueles que se tornam ferramentas indispensáveis nas mãos do poder. Ela não era uma louca, mas uma profissional calculista, e isso a torna ainda mais assustadora. Enquanto a maldade de Locusta era uma ferramenta a serviço de um poder corrupto, séculos mais tarde, a própria encarnação do poder e da glória se revelaria um monstro, um homem cuja maldade não servia a ninguém além de si mesmo, um herói de guerra
cuja alma era um abismo de depravação. A escuridão de Locusta era a de um profissional a serviço do poder. Mas o que acontece quando o próprio poder, a personificação da honra e da bravura, se revela a fonte da escuridão? Avançamos 9 séculos, para a França do século XV, uma terra devastada pela Guerra dos 100 Anos. É uma era de santos e demônios, de fé fervorosa e crueldade inimaginável. E no centro de tudo está uma figura que encarna essa contradição, Gilles de Rais, marechal da França, um dos nobres mais ricos e poderosos do reino, companheiro de armas da lendária Joana d'Arc. Ele lutou bravamente contra os ingleses, ficou ao lado do rei Carlos VII em sua coroação. Era um herói nacional, um exemplo de piedade e coragem. Mas por trás da fachada do cavaleiro cristão, escondia-se um dos mais prolíficos e sádicos assassinos em série da história. O paradoxo de Gilles de Rais é o que o torna tão aterrorizante. Como um homem que alcançou o auge da glória militar e da devoção religiosa pôde se transformar em um monstro. Após a captura e execução de Joana d'Arc, algo dentro dele se quebrou. Ele se retirou da vida militar para seus vastos domínios, seus imponentes castelos como Tiffauges e Machecoul, e foi lá, longe dos campos de batalha e dos olhos da corte, que seu inferno particular começou. De dia, ele era um patrono das artes, financiando peças de teatro extravagantes e missas suntuosas. De noite, seus castelos se transformavam em teatros de tortura e morte. Suas vítimas eram crianças, meninos camponeses, com idades entre 8 e 14 anos. Eram atraídos para seus castelos com promessas de emprego como pajens ou cantores de coro. Uma vez lá dentro, as portas se fechavam e não havia escapatória. Os detalhes de seus crimes são tão depravados que parecem pertencer a um pesadelo, não aos anais da história. Eles foram revelados durante seu julgamento através dos testemunhos aterrorizados de seus cúmplices. Gilles de Rais não apenas matava, ele se deleitava com o sofrimento, com o medo. Ele era um predador sexual e um sádico, encontrando prazer na tortura, mutilação e assassinato de suas jovens vítimas. Os corpos eram queimados, desmembrados e escondidos nas masmorras, nos fossos ou sob as lareiras. Por anos, ele operou com total impunidade. Era inconcebível que um homem de sua estatura, um herói da França, pudesse ser responsável pelos desaparecimentos que assolavam a região. As queixas dos camponeses eram ignoradas. Quem ousaria acusar o poderoso marechal de Rais? Ele estava acima da lei, protegido por sua riqueza, seu título e sua reputação. A verdadeira coragem não é enfrentar um exército inimigo, mas enfrentar a verdade sobre a escuridão que pode residir no coração de um herói. O mal se esconde melhor atrás de uma máscara de virtude. A queda de Gilles de Rais começou não por seus assassinatos, mas por uma disputa mundana. Em um ato de arrogância, ele sequestrou um clérigo em uma igreja, um crime contra Deus e a lei que ele não podia ignorar. O duque da Bretanha e o bispo de Nantes, já desconfiados de seus gastos extravagantes e dos rumores sombrios que o cercavam, viram sua oportunidade. Uma investigação foi lançada. Foi um processo sem precedentes, combinando um tribunal eclesiástico, por heresia e invocação de demônios, e um tribunal civil, por assassinato. No início, Gilles de Rais foi desafiador, invocando seus privilégios de nobreza e insultando seus juízes. Mas a maré virou quando seus cúmplices mais próximos, Poitou e Henriette, confessaram sob a ameaça de tortura. Seus testemunhos pintaram um quadro de horror absoluto. Eles descreveram em detalhes os sequestros, as torturas, os assassinatos. Falaram de um homem consumido por uma sede de sangue insaciável, que buscava poder
e conhecimento através de rituais de alquimia e demonologia, usando os órgãos de suas vítimas em cerimônias profanas. A escala de seus crimes era estarrecedora. O número exato de vítimas é desconhecido, mas as estimativas variam de 80 a 200, talvez mais. Diante das provas esmagadoras e da perspectiva da tortura, Gilles de Rais desmoronou. Ele confessou tudo, chorando e implorando por perdão. A França ficou chocada. Como conciliar o herói de Orleans com o monstro de Tifoges? A sociedade medieval só conseguia entender tal maldade em termos sobrenaturais. Ele deveria ter feito um pacto com o diabo. Sua história se tornou um conto de advertência, a base para a lenda do Barba Azul, o nobre rico que matava suas esposas. A figura do aristocrata monstruoso, escondendo segredos terríveis em seu castelo, entrou para o folclore. Em 26 de outubro de 1440, Gilles de Rais foi enforcado e seu corpo parcialmente queimado em Nantes. Ele morreu como um pecador arrependido, pedindo que rezassem por sua alma. Sua história nos força a fazer uma pergunta desconfortável. O heroísmo em uma área da vida, como a guerra, concede imunidade ou talvez até camufle uma monstruosidade em outra? A linha entre um salvador e um monstro pode ser terrivelmente tênue. O horror de um homem de confiança se revelando um predador encontraria um eco ainda mais sombrio em uma mulher de sangue nobre, cujo nome se tornaria um sinônimo de crueldade e cuja lenda sangrenta assombraria a Europa Central por séculos. A revelação de que um herói como Gilles de Rais era, na verdade, um monstro, abalou as fundações da sociedade feudal. Mas se a maldade de um homem podia ser tão profunda, o que dizer de uma mulher de nobreza ainda maior, cujo poder e crueldade se tornariam lendários? Viajamos para o leste, para o final do século XVI e início do século XVII, para o Reino da Hungria. Em meio a uma paisagem de castelos imponentes e florestas escuras, viveu uma das figuras mais infames da história do crime, a condessa Erzsébet Báthory, ou Elizabeth Báthory. Seu nome está envolto em mitos de sangue e sadismo, tornando-a a assassina em série mais prolífica de todos os tempos e a inspiração para inúmeras histórias de vampiros. Nascida em uma das famílias mais poderosas e ricas da Hungria, aparentada com reis e príncipes, Elizabeth era inteligente, bem educada e possuía uma beleza notável. Casou-se jovem com o conde Ferenc Nadasdy, um guerreiro temido conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria. Enquanto seu marido estava fora, lutando contra os turcos otomanos, Elizabeth governava suas vastas propriedades, incluindo o castelo de Chaktice, com mão de ferro. E foi dentro das muralhas frias de pedra deste castelo que o pesadelo começou. A lenda, popularizada anos após sua morte, afirma que Elizabeth Báthory acreditava que o sangue de virgens poderia preservar sua juventude e beleza. Disse que, após agredir uma criada e ver que o sangue em sua pele a fazia parecer mais jovem, ela iniciou uma campanha de terror. Centenas de jovens camponesas foram atraídas para o castelo com promessas de trabalho como servas. Uma vez lá, elas se tornavam prisioneiras em uma fábrica de morte. Os testemunhos de seu julgamento, embora possivelmente exagerados pela tortura e pela política, descrevem um catálogo de horrores. As meninas eram espancadas, queimadas com ferros em brasa, mutiladas, picadas com agulhas, deixadas para morrer de fome ou congeladas na neve. A famosa história de que ela se banhava no sangue de suas vítimas é provavelmente um embelezamento posterior, mas a realidade documentada já é terrível o suficiente. Ela não agia sozinha. Tinha um círculo de cúmplices, principalmente servos e servas, que a ajudavam a atrair
torturar e descartar as vítimas. Entre eles estavam sua antiga ama, Ilona Jó, a bruxa da floresta Dorothea Sentes, e o criado corcunda Janus Ujvari, apelidado de Ficó. Juntos, eles formavam uma pequena comunidade dedicada à tortura e ao assassinato, tudo sob o comando da condessa. Por anos, os rumores sobre os desaparecimentos de meninas nas aldeias ao redor de Chakchitsi foram abafados. Como no caso de Gilde Reis, o status de Elizabeth a colocava acima de qualquer suspeita ou lei. As famílias camponesas eram impotentes contra uma das mulheres mais poderosas do reino. No entanto, a arrogância de Bathory foi sua perdição. Quando ela começou a vitimar filhas de nobres menores que haviam sido enviadas ao seu castelo para aprender a etiqueta da corte, as queixas finalmente chegaram aos ouvidos das autoridades. O rei, Matias II da Hungria, que devia uma grande soma de dinheiro à família Bathory, ordenou uma investigação. A tarefa coube a György Thurzó, o palatino da Hungria, o mais alto funcionário do reino. Em 30 de dezembro de 1610, Thurzó e seus homens invadiram o castelo de Chakchitsi. O que eles encontraram, segundo seus próprios relatos, foi uma cena de horror. Encontraram uma menina morta e outra moribunda no salão principal e uma mulher aprisionada que havia sido torturada. Outros corpos foram descobertos enterrados nos terrenos do castelo. Os cúmplices de Elizabeth foram presos e interrogados. Sob tortura, eles confessaram crimes terríveis e implicaram diretamente a condessa. O número de vítimas, mencionado nos testemunhos, variava de 30 a mais de 650, um número escrito por uma testemunha no diário da própria condessa, embora este diário nunca tenha sido encontrado. O poder se alimenta do silêncio das vítimas. Quando o tchukon do silêncio é quebrado, até os tronos mais altos podem tremer. Os servos foram julgados e executados de forma brutal. Suas unhas foram arrancadas antes de serem queimados vivos. Mas Elizabeth Bathory, devido à sua nobreza, nunca enfrentou um julgamento formal. Um julgamento público teria causado um escândalo enorme para a aristocracia. Em vez disso, ela foi condenada a uma punição talvez ainda mais terrível. Thurzó a sentenciou à prisão perpétua em seu próprio castelo. Ela foi emparedada em um conjunto de quartos, com apenas pequenas aberturas para a passagem de comida e ar. Ali, ela permaneceu na escuridão por 4 anos, até sua morte em 1614. A história dela levanta questões perturbadoras. Ela era realmente um monstro sádico ou uma vítima de uma conspiração política para confiscar suas terras e anular a dívida do rei? A maioria dos historiadores concorda que ela era culpada de assassinato, embora a escala e os detalhes sádicos possam ter sido exagerados. Independentemente da verdade exata, a figura da Condessa de Sangue se tornou um arquétipo. Ela representa a decadência aristocrática, o abuso de poder levado ao extremo e o medo de uma feminilidade predatória e poderosa. A ideia de assassinato como um ritual para obter poder, juventude ou beleza ecoaria em uma tradição muito mais antiga e organizada do outro lado do mundo, onde o assassinato não era um desvio sádico, mas uma forma sagrada de adoração. A crueldade de Elizabeth Bathory foi um ato de sadismo individual, um abuso de poder levado ao extremo para fins pessoais, talvez a busca pela juventude eterna. Mas e se o assassinato em série não fosse a aberração de uma mente doente, mas um dever sagrado, uma prática religiosa transmitida por gerações? Para encontrar tal fenômeno, devemos deixar a Europa e viajar para o subcontinente indiano. Por séculos, as estradas da Índia
foram assombradas por uma das sociedades secretas mais mortais e bem-sucedidas da história, os Thugs, ou Thug. A palavra Thug, em inglês, que hoje significa bandido ou valentão, tem sua origem neste culto de assassinos rituais. Eles não eram meros ladrões, eram uma irmandade hereditária de assassinos que adoravam a deusa hindu da destruição, Kali. Eles acreditavam que cada assassinato que cometiam era um sacrifício para ela, uma forma de manter o equilíbrio cósmico e impedir que demônios destruíssem o mundo. Suas origens são misteriosas, possivelmente remontando a mais de 600 anos antes de seu desmantelamento no século XIX. Durante todo esse tempo, eles operaram em segredo, uma subcultura mortal escondida à vista de todos. Um thug podia ser seu vizinho, um comerciante amigável, um camponês humilde. Eles levavam vidas duplas. Durante parte do ano, eram cidadãos comuns, com famílias e empregos. Mas em outras épocas, eles partiam em expedições de assassinato, juntando-se a bandos que podiam variar de alguns homens a centenas. Seu método era terrivelmente consistente e eficiente. Eles se infiltravam em caravanas de viajantes, fingindo ser mercadores ou peregrinos. Podiam passar dias, até semanas, viajando com suas futuras vítimas, ganhando sua confiança, compartilhando comida e histórias ao redor da fogueira. Eram mestres da engenharia social, pacientes e charmosos. Então, no momento certo, em um local isolado, eles atacavam. O sinal era dado pelo líder do bando, geralmente com a frase "tragam o tabaco". Era a senha para a matança. Cada thug tinha um papel específico. O burtote era o estrangulador, que usava um rumal, um lenço amarelo ou um laço de tecido, para garrotear a vítima por trás de forma rápida e silenciosa. O shumsia segurava as mãos da vítima. O lughai a derrubava. A operação era uma dança mortal, coordenada e sem derramamento de sangue, pois acreditavam que o sangue de uma vítima não deveria ser derramado para não profanar o sacrifício a Kali. Após os assassinatos, os corpos eram despidos, mutilados, para evitar que inchassem e enterrados em covas rituais cavadas com uma picareta consagrada. Todos os bens das vítimas eram pilhados e divididos entre o bando, com uma porção reservada para a deusa. O fanatismo é a armadura que permite a um homem matar com a consciência limpa. A escala das operações dos Thug é quase incompreensível. Estimativas conservadoras sugerem que eles foram responsáveis pela morte de pelo menos 500 mil pessoas, enquanto algumas estimativas chegam a mais de 2 milhões de vítimas ao longo dos séculos. Se esses números estiverem corretos, eles são, de longe, o grupo de assassinos em série mais letal da história. Eles tinham sua própria linguagem secreta, o Hamassi, seus próprios sinais e rituais. A iniciação de um novo membro era um processo longo e complexo. Um menino nascido em uma família thug era treinado desde a infância, primeiro como vigia, depois aprendendo a descartar os corpos até que finalmente fosse autorizado a realizar seu primeiro estrangulamento. Eles não viam nada de errado em seus atos. Para eles, não era assassinato, era um dever divino. Eles eram os instrumentos escolhidos de Kali. Essa convicção religiosa os tornava incrivelmente difíceis de combater. Eles não eram motivados puramente por ganância, o que os tornava mais perigosos e imprevisíveis do que bandidos comuns. Eles eram uma teia de aranha de terror que se estendia por toda a Índia, e por séculos, nem os imperadores mogóis, nem os reinos locais conseguiram erradicá-los. A queda dos Thug veio com a ascensão do Império Britânico na Índia. Na década de 1830, o governador-geral,
Lord William Bentinck, declarou guerra ao culto. Ele encarregou um oficial britânico, o capitão William Henry Sleeman, de liderar a campanha. Sleeman não travou uma guerra com exércitos, mas uma guerra de inteligência. Ele estabeleceu um departamento dedicado, o Thug and Dacoity Department, e desenvolveu um sistema engenhoso. Ele ofereceu imunidade a thugs, capturados em troca de informações. Estes informantes, conhecidos como approvers, revelaram os segredos do culto, seus esconderijos, seus líderes, seus métodos. As confissões foram meticulosamente registradas, criando um dos primeiros exemplos de perfil criminal em grande escala. Armado com esse conhecimento, Sleeman lançou uma vasta operação. Entre 1830 e 1837, mais de 3.000 thugs foram presos, mais de 400 foram enforcados e o resto foi transportado para outras colônias ou aprisionado para o resto da vida. A campanha foi um sucesso notável, desmantelando uma tradição de assassinato com séculos de existência em menos de uma década. A luta contra os Thugs foi uma vitória da lei organizada sobre o crime ritual. Mas o que acontece quando a própria lei e a crença popular se baseiam na superstição e o monstro que aterroriza uma comunidade não é visto como um cultista, mas como um demônio saído do inferno vestindo a pele de um homem comum? A campanha britânica contra os Thugs foi um exemplo do poder da razão e da investigação sistemática contra um mal organizado e fanático. Mas em outras partes do mundo, a razão ainda não havia triunfado sobre o medo. Na Europa do século XVI, mergulhada em guerras religiosas e na histeria da caça às bruxas, um assassino em série não era visto como um criminoso, mas como uma manifestação do sobrenatural. E nenhum caso ilustra melhor essa fusão de crime real e pânico supersticioso do que o do lobisomem de Bedburg. Vamos para 1589, para a pequena cidade de Bedburg, perto de Colônia, na Alemanha. A região vive sob um manto de terror. Por mais de 25 anos, uma criatura selvagem tem assombrado a zona rural. Gado é encontrado estraçalhado nos campos. Mas o pior são os ataques a humanos. Mulheres e crianças desaparecem, seus corpos sendo encontrados mais tarde, horrivelmente mutilados, parcialmente comidos. O pânico se instala. As pessoas estão convencidas de que não é um lobo comum o responsável por essa carnificina. A ferocidade, a astúcia, a crueldade dos ataques só pode ser obra de um lobisomem, um homem que fez um pacto com o diabo em troca do poder de se transformar em uma besta. A caça às bruxas está em seu auge, e a crença em lobisomens é tão real quanto a crença em Deus. As noites em Bedburg são silenciosas e cheias de medo. As pessoas se trancam em suas casas, rezando para que a besta não venha bater à sua porta. A superstição é o ópio da mente aterrorizada. Ela oferece uma explicação simples para um horror complexo. A caça ao monstro é organizada. Caçadores com cães vasculham as florestas. Em um dia fatídico, os cães encurralam um grande lobo. Quando os caçadores se aproximam, a criatura, segundo a lenda, se transforma diante de seus olhos. O lobo desaparece e em seu lugar está um homem de meia idade, um membro respeitado da comunidade. Seu nome é Peter Stump. Stump era um fazendeiro rico, viúvo, uma figura familiar na cidade. A ideia de que ele era o monstro era chocante, mas em uma era de histeria, o choque rapidamente se transformou em certeza. Ele foi levado para interrogatório e, sob tortura, confessou tudo e mais um pouco. Sua confissão, registrada em um panfleto sensacionalista que circulou por toda a Europa, é um documento fascinante sobre a mentalidade da época. Stump
confessou que praticava magia negra desde os 12 anos. Disse que o diabo lhe deu um cinto mágico, feito de pele de lobo, que lhe permitia se transformar em um lobo ganancioso, devorador, forte e poderoso, com olhos grandes e largos que brilhavam como fogo na noite, uma boca grande e larga, com os dentes mais afiados e cruéis, um corpo enorme e patas poderosas. Em sua confissão, ele admitiu uma série de crimes monstruosos cometidos ao longo de 25 anos. Ele afirmou ter matado 13 crianças, incluindo seu próprio filho, cujo cérebro ele teria comido, e 2 mulheres grávidas, arrancando e devorando os fetos de seus ventres. Ele também confessou ter matado e comido inúmeros bodes, cordeiros e ovelhas. Além de lobisomem e canibal, ele se declarou culpado de incesto com sua irmã e sua filha. Era uma confissão de maldade absoluta, que confirmava todos os piores medos da comunidade. Era a história perfeita para uma época que via o diabo em toda parte. Hoje, olhando para trás, é quase certo que Peter Stump era um assassino em série e um canibal. Seus crimes eram reais. A licantropia, o pacto com o diabo, o cinto mágico, esses foram os elementos sobrenaturais que sua sociedade usou para tentar compreender uma depravação que estava além de sua imaginação. Ele era um monstro humano, mas para eles era mais fácil acreditar que ele era um monstro literal. A punição para tal maldade tinha que ser igualmente espetacular, uma forma de purgar o mal da comunidade. A execução de Peter Stump, em 31 de outubro de 1589, foi uma das mais brutais já registradas. Primeiro, ele foi amarrado a uma roda. Pedaços de sua carne foram arrancados com pinças em brasa em 10 pontos de seu corpo. Seus braços e pernas foram quebrados com o lado cego de um machado. Depois, ele foi decapitado. Seu corpo foi queimado em uma pira. Sua filha e sua amante, condenadas como cúmplices, foram queimadas vivas na mesma pira. Como um aviso final, a cabeça de Stump foi colocada em um poste, ao lado de uma imagem de um lobo e da roda usada em sua tortura. O caso do lobisomem de Bedburg mostra como uma comunidade aterrorizada projeta seus medos em uma única figura, transformando um criminoso em um monstro mitológico. O mito do lobisomem forneceu uma estrutura para entender o mal inexplicável. Mas em uma terra distante, de códigos rígidos e honra marcial, a crueldade não precisava de desculpas sobrenaturais. Precisava apenas de uma espada afiada, do privilégio de classe e da escuridão de uma encruzilhada. O mito do lobisomem foi a forma que a Europa medieval encontrou para dar sentido a uma crueldade que parecia inumana. Acreditava-se que o monstro era um homem amaldiçoado, transformado por forças demoníacas. Mas em outra cultura, a capacidade de matar com impunidade não era uma maldição, mas um privilégio. Vamos para o Japão feudal, especificamente para o período Edo, que durou do início do século XVII ao meio do século XIX. Foi uma era de paz relativa, governada com mão de ferro pelo shogunato Tokugawa. A sociedade era rigidamente estratificada e no topo estava a classe guerreira, os samurais. Eles seguiam um código de honra, o Bushido, e tinham um status legal único, que incluía o direito de Kirisute Gomen, o direito de matar um membro das classes mais baixas que os ofendesse. Era um privilégio que raramente era usado, mas que reforçava a autoridade absoluta do samurai. No entanto, essa paz e ordem deram origem a um fenômeno sombrio e aterrorizante, conhecido como Tsujigiri, que se traduz literalmente como corte na encruzilhada. Nas ruas escuras das cidades, especialmente em Edo, a futura Tóquio, pessoas inocentes, comerciantes, artesãos, camponeses, eram mortas de repente por um golpe de espada.
O assassino atacava sem aviso, desferia um único golpe perfeito e desaparecia na noite. Não havia roubo, não havia motivo aparente. Era um ato de violência aleatória e sem sentido. O que estava acontecendo? A explicação mais comum é que os samurais, especialmente os mais jovens ou aqueles que haviam acabado de adquirir uma nova katana, usavam transeuntes indefesos para testar a qualidade de sua lâmina ou para praticar uma nova técnica de combate. A vida de um plebeu era o preço do treinamento de um guerreiro. Em tempos de paz, com poucas oportunidades de testar suas habilidades em batalha, as ruas se tornaram seu campo de treinamento. O Tsujigiri transformou as cidades em zonas de medo. Imagine caminhar para casa à noite, por uma rua mal iluminada, sabendo que a qualquer momento uma sombra poderia emergir e sua vida poderia acabar em um piscar de olhos, não por raiva ou ganância, mas simplesmente porque alguém queria ver o quão afiada era sua espada. Isso era uma forma de assassinato em série sancionada socialmente, onde o perfil do assassino não era o de um pária, mas de um membro da elite governante. A honra de um guerreiro é forjada em batalha. Nas ruas, ela pode se tornar a desculpa de um assassino. A investigação desses crimes era quase impossível. O assassino era um espadachim habilidoso. O ataque era rápido e geralmente fatal, deixando poucas testemunhas. E mesmo que houvesse suspeitos, como um magistrado poderia acusar um samurai que tinha o direito legal de matar? A linha entre o Kiritsuchi Gomen e o Tsujigiri era tênue, uma questão de honra e intenção que era fácil de fabricar. O shogunato Tokugawa, preocupado com a desordem social, tentou proibir a prática. Foram decretadas leis que puniam o Tsujigiri com a morte. Mas a prática continuou nas sombras, um sintoma da decadência moral de uma classe guerreira sem guerras para lutar. Nem todos os Tsujigiri eram samurais testando suas espadas. Alguns eram ronin, samurais sem mestre, que caíram na pobreza e no banditismo. Outros eram simplesmente assassinos sádicos que usavam seu status de samurai como um escudo para seus impulsos mortais. A história registra o caso de um notório Tsujigiri chamado Kabukimono, conhecido por sua crueldade. Ele e seu bando aterrorizaram Edo, não apenas matando, mas também humilhando suas vítimas antes de desferir o golpe final. Ele foi eventualmente capturado e executado, mas sua história mostra como o privilégio podia se transformar em predação. O fenômeno do Tsujigiri é um exemplo arrepiante de como um sistema social pode criar as condições para o assassinato em série. A desvalorização da vida dos plebeus, combinada com a impunidade da classe guerreira, criou um ambiente onde matar podia se tornar um hobby, um esporte sangrento. A estética fria do golpe perfeito, a graça felina do assassino, o terror súbito da vítima, tudo isso contribuiu para uma cultura de violência que era ao mesmo tempo refinada e brutal. Era um mundo onde a morte tinha uma etiqueta. A impunidade do samurai era o produto de um sistema feudal rígido. Quando esses sistemas começaram a ruir em todo o mundo e novas nações nasceram em terras sem lei, um novo tipo de monstro emergiu. Um monstro que não se escondia atrás de um código de honra ou de privilégios de classe, mas que prosperava no caos primordial de uma fronteira selvagem. A violência sancionada dos samurais no Japão feudal foi o produto de uma sociedade rigidamente estruturada. Mas o que acontece quando não há sociedade, nem estrutura, nem lei? O que nasce na escuridão de uma terra selvagem e indomada? Para encontrar a resposta, cruzamos o Pacífico e voltamos no tempo para o final do século XVIII, para a fronteira americana. É um tempo de expansão, de esperança, de homens e mulheres
buscando uma nova vida. Mas a fronteira não era uma terra de oportunidades para todos. Era um lugar brutal, sem lei, onde a sobrevivência era uma luta diária e a civilização era um sonho distante. E foi neste caldeirão de caos que os primeiros e talvez mais selvagens assassinos em série da América nasceram, os irmãos Harp. Seus nomes eram Micajah Big Harp e Wiley Little Harp. Eles não eram colonos ou pioneiros, eram predadores, demônios em forma humana, cuja crueldade chocou até mesmo os homens mais rudes da fronteira. A história deles não é sobre ganância ou ideologia, é sobre a pura e desenfreada sede de sangue. Nascidos na Carolina do Norte, de pais lealistas à coroa britânica, durante a Guerra de Independência, os Harps cresceram em meio à violência e ao ressentimento. Eles se juntaram a gangues de salteadores e milícias nativas americanas que aterrorizavam os colonos. A guerra lhes deu um gosto pela violência, e quando a guerra acabou, eles não pararam. Eles simplesmente mudaram de alvos. Seu reinado de terror começou por volta de 1797. Eles vagavam pelas terras selvagens de Kentucky, Tennessee e Illinois, deixando um rastro de corpos por onde passavam. Eles viajavam com um grupo de 3 mulheres, 2 das quais eram esposas de Big Harp e uma de Little Harp, que eles mantinham em um estado de cativeiro e abuso e que foram forçadas a testemunhar e, por vezes, participar de seus crimes. Os Harps matavam sem motivo. Eles matavam homens, mulheres e crianças. Eles matavam por um cavalo, por alguns trocados ou simplesmente pelo prazer de matar. Suas vítimas eram viajantes solitários, famílias em cabanas isoladas, qualquer um que tivesse o azar de cruzar seu caminho. A terra selvagem gera homens selvagens, e na ausência de lei, a única lei é a da força. Seu método era particularmente brutal. Eles se tornaram conhecidos como os assassinos do rio. Seu método característico era estripar a vítima, encher sua cavidade abdominal com pedras e depois afundar o corpo em um rio ou lago. Era uma forma de esconder as provas, mas a crueldade do ato se tornou sua assinatura. Uma de suas primeiras vítimas registradas foi um pregador chamado William Lambot. Eles o encontraram na trilha, o mataram e jogaram seu corpo em um rio. Mas um dos atos mais infames de Big Harp foi o assassinato de sua própria filha. Irritado com o choro do bebê, ele o pegou pelos pés e esmagou sua cabeça contra uma árvore. Este ato de crueldade insondável chocou até mesmo seus seguidores mais endurecidos e selou sua reputação como um monstro absoluto. O terror se espalhou pela fronteira. Os colonos, vivendo em constante medo de ataques de nativos e dos perigos da natureza, agora tinham que temer um novo tipo de predador, um que se parecia com eles, mas que não tinha alma. A caça aos Harps se tornou uma questão de sobrevivência comunitária. Grupos de vigilantes, conhecidos como reguladores, foram formados para caçá-los. A lei formal era fraca ou inexistente na fronteira. Então, os colonos fizeram justiça com as próprias mãos. Após uma série de assassinatos particularmente brutais, um grupo liderado por um homem chamado Moses Stigall, cuja própria família havia sido massacrada pelos Harps, finalmente os alcançou, em agosto de 1799. Uma perseguição e um tiroteio se seguiram. Big Harp foi ferido. Stigall o encontrou deitado no chão, ferido, mas ainda desafiador. Stigall, com a mesma faca que Harp usara para estripar seu filho, lentamente cortou a cabeça do assassino, enquanto ele ainda estava vivo. A cabeça de Big Harp foi então espetada em um poste em uma encruzilhada perto da atual Henderson, Kentucky, como um aviso para todos os outros foras da lei. O local é conhecido até hoje como Harp's Head Road.
Little Harp conseguiu escapar, juntou-se a outra gangue de piratas de rio, mas foi finalmente capturado e enforcado alguns anos depois. A história dos irmãos Harp é um conto sobre o nascimento de uma nação e os monstros que se escondem em suas fendas. Eles representam a escuridão que existe no coração da fronteira, o fracasso do sonho americano. A selvageria deles era um reflexo da terra selvagem que habitavam, mas em breve a fronteira seria domada, as florestas seriam substituídas por cidades e o monstro não se esconderia mais na natureza, mas na névoa e na multidão anônima da maior metrópole do mundo. A selvageria dos irmãos Harp foi forjada na vastidão sem lei da fronteira americana. Era um terror nascido do espaço aberto e da ausência de civilização. Mas um novo tipo de terror estava prestes a emergir, um que prosperava não na ausência de pessoas, mas em seu excesso, um terror urbano nascido nos becos labirínticos e na indiferença anônima da cidade moderna. Viajamos para Londres, o coração pulsante do Império Britânico, muito antes de Jack, o Estripador, transformar as ruas de Whitechapel em seu teatro de horrores. A cidade já havia experimentado seus próprios surtos de pânico em massa, causados por predadores misteriosos que pareciam ser mais lendas do que homens. Estes foram os ensaios gerais para o grande espetáculo de terror que viria. O primeiro desses pânicos foi causado pelo Monstro de Londres, que aterrorizou a cidade entre 1780 e 1790. Este agressor tinha um método peculiar e específico. Ele seguia mulheres ricas e de classe média pelas ruas, geralmente à noite. Ele as abordava com comentários obscenos ou fingia conhecê-las, e então, usando uma faca ou um alfinete escondido em um buquê de flores falsas, ele as apunhalava nas nádegas. Os ataques não eram fatais, mas eram humilhantes, dolorosos e aterrorizantes. Mais de 50 mulheres foram atacadas. O pânico tomou conta de Londres. As mulheres temiam sair de casa. Os jornais, ainda em sua infância, publicavam relatos sensacionalistas, alimentando a histeria. A identidade e o motivo do monstro eram um mistério completo. Era um único homem ou vários imitadores? Era um louco, um reformador social pervertido, protestando contra a moda feminina, ou um sádico? Grupos de vigilantes foram formados e uma grande recompensa foi oferecida por sua captura. A cidade estava em pé de guerra contra uma sombra. A pressão para encontrar um culpado era imensa. Eventualmente, um jovem de 23 anos, chamado Heinrich Williams, foi acusado. Várias vítimas o identificaram, embora suas descrições iniciais do agressor fossem vagas e contraditórias. O julgamento de Williams foi um espetáculo. Apesar de ter um álibi sólido, ele foi condenado, não por agressão com intenção de matar, mas por danos à propriedade, às roupas de suas vítimas. Ele foi sentenciado a 6 anos de prisão. Muitos historiadores, hoje, acreditam que Williams era inocente, um bode expiatório para acalmar uma cidade em pânico. O caso do Monstro de Londres foi um dos primeiros exemplos de pânico da mídia em torno de um predador sexual e mostrou como a pressão pública pode levar a uma falha da justiça. O monstro real pode nunca ter sido pego. O medo é um espelho. Muitas vezes, ele nos mostra mais sobre nós mesmos do que sobre o que tememos. Se o Monstro de Londres foi um prenúncio do crime em série urbano, a próxima lenda a assombrar a cidade foi ainda mais estranha. Um ser que parecia ter saído diretamente do folclore gótico. Era Jack de Calcanhares de Mola, Spring Heel Jack. As primeiras aparições foram relatadas na década de 1830. As descrições eram fantásticas. Ele era um homem alto e magro, com uma aparência demoníaca, garras metálicas nas mãos
e olhos que brilhavam como fogo. Sua habilidade mais notável, que lhe deu o nome, era sua capacidade de saltar a alturas incríveis, pulando sobre muros e telhados com facilidade sobre-humana, como se tivesse molas em seus pés. Seus ataques eram bizarros. Ele emboscava pessoas, geralmente mulheres, arranhando-as com suas garras e rasgando suas roupas. Em alguns casos, ele soprava chamas azuis e brancas no rosto de suas vítimas. Ele nunca matou, mas o terror que inspirou foi imenso. Ele era real. Era um nobre entediado usando um disfarce para pregar peças cruéis? Ou era simplesmente uma manifestação da histeria em massa, uma lenda urbana que cresceu a partir de alguns incidentes isolados e foi amplificada pelos jornais baratos, a imprensa marrom da época? O pânico atingiu o auge em 1838. O Lorde Prefeito de Londres reconheceu oficialmente a existência do agressor. Grupos de vigilantes patrulhavam as ruas, na esperança de capturar a criatura. Ele se tornou uma figura do folclore, o bicho-papão da era vitoriana. As aparições continuaram por décadas, espalhando-se por toda a Inglaterra. O monstro de Londres e Jack de Calcanhares de Mola, fossem eles criminosos reais ou frutos da imaginação popular, prepararam o terreno psicológico para o que viria a seguir. Eles ensinaram a Londres a ter medo do escuro. Eles criaram a imagem do predador urbano, um estranho que ataca sem motivo e desaparece na multidão. Eles revelaram uma sociedade que estava ao mesmo tempo fascinada e aterrorizada pela ideia do monstro à espreita sob a fina camada da civilização. Eram os primeiros tremores antes do terremoto. Eram as sombras que prenunciavam a chegada da escuridão real. Um assassino que não apenas aterrorizaria, mas que com seu bisturi abriria o ventre da era vitoriana e forçaria a humanidade a parar de procurar demônios no folclore e começar a procurar o monstro dentro da mente humana. Os fantasmas que assombravam a Londres vitoriana, como o monstro e Jack de Calcanhares de Mola, eram o crepúsculo de uma era. Eram os últimos monstros a serem explicados principalmente através do folclore e da histeria. A chegada de Jack, o Estripador, em 1888, mudou tudo. A brutalidade cirúrgica de seus crimes e sua capacidade de zombar da polícia e desaparecer sem deixar vestígios exigiam uma nova forma de pensar. O monstro não podia mais ser um demônio ou um fantasma. Ele era um homem, terrivelmente, assustadoramente humano. E para entender um monstro humano, a humanidade precisava de uma nova ciência. Esta é a história de como saímos da escuridão, da superstição para a luz, ainda que tênue, da criminologia. É a jornada do demônio ao diagnóstico. Antes que a ciência pudesse nomear e categorizar o fenômeno, os assassinos em série continuavam a aparecer, cada um enigma para sua época. Na França do final do século XIX, houve Joseph Vacher, conhecido como o Estripador do Sudeste. Um ex-soldado errante, ele vagou pela zona rural francesa por 3 anos, estuprando, matando e mutilando pelo menos 11 pessoas, principalmente jovens pastores e pastoras. Quando foi pego, ele confessou, mas alegou que havia enlouquecido após ser mordido por um cão raivoso e que estava seguindo as ordens de Joana d'Arc. Sua defesa de insanidade foi rejeitada e ele foi guilhotinado em 1898. Vacher foi um dos primeiros casos em que a batalha entre a maldade e a doença mental foi travada em um tribunal. Na Alemanha, no mesmo período, houve o caso de Helmut Fischer, um assassino sádico cuja crueldade era tão extrema que a polícia inicialmente se recusou a acreditar nos relatos.
Ele foi um dos primeiros predadores cuja psicologia complexa e motivações sexuais perversas foram objeto de estudo, ainda que rudimentar. Esses casos, e outros como eles, eram anomalias que o sistema legal e social existente lutava para compreender. Eram necessários novos métodos, novas ideias. A resposta veio de um lugar inesperado. O consultório de um médico italiano. Cesare Lombroso, um psiquiatra e médico penitenciário, é frequentemente chamado de pai da criminologia moderna. Em 1876, ele publicou seu livro O Homem Delinquente, no qual propôs uma teoria radical. Lombroso acreditava que a criminalidade era hereditária e que os criminosos eram atávicos, uma espécie de retrocesso evolutivo para uma forma mais primitiva de ser humano. Ele afirmava poder identificar um criminoso nato por certas características físicas, mandíbulas grandes, testas baixas, braços longos, orelhas de tamanho incomum. A teoria de Lombroso era profundamente falha e impregnada de preconceitos raciais e sociais. Hoje, ela é amplamente desacreditada. No entanto, sua importância foi monumental. Pela primeira vez, ele tentou aplicar o método científico ao estudo do crime. Ele mudou o foco da questão do pecado para a questão da biologia e da psicologia. Ele argumentava que os criminosos não eram simplesmente pessoas más que escolhiam o mal, mas indivíduos com uma constituição diferente, que talvez não pudessem evitar seus impulsos. A ciência nem sempre nos dá as respostas certas, mas ela nos ensina a fazer as perguntas certas. Ao mesmo tempo, outras revoluções estavam acontecendo. Na França, Alphonse Bertillon desenvolveu a antropometria, o primeiro sistema de identificação física usando medidas corporais. Logo depois, a impressão digital, desenvolvida por Francis Galton e outros, provou ser um método de identificação ainda mais confiável. A medicina forense começou a emergir como uma disciplina, com avanços na toxicologia e na análise de manchas de sangue. A fotografia começou a ser usada para registrar cenas de crime e rostos de criminosos. A caça ao monstro não era mais apenas uma questão de sorte e confissões forçadas, estava se tornando uma ciência. Com essas novas ferramentas, os casos históricos começaram a ser vistos sob uma nova luz. Gilles de Rais não era mais apenas um nobre que fez um pacto com o diabo. Ele era um estudo de caso em sadismo, pedofilia e talvez transtorno de estresse pós-traumático de suas experiências na guerra. Elizabeth Bathory não era uma vampira, mas uma aristocrata com poder absoluto e prováveis traços de personalidade narcisista e psicopática. Os lobisomens e demônios do passado receberam nomes clínicos: psicose, esquizofrenia, psicopatia. A escuridão recebeu um vocabulário. Percorremos um longo caminho das tochas dos caçadores de lobisomens aos laboratórios de DNA. Construímos um arsenal de conhecimento para mapear a mente do predador, para rastrear seus passos e prever seus movimentos. Mas esse conhecimento nos tornou verdadeiramente mais seguros? Demos nomes científicos aos monstros, mas será que eles deixaram de ser monstros por causa disso? A ciência explica o como, mas ainda luta com o porquê. A verdadeira natureza do mal, seja ele chamado de demônio ou de disfunção do lobo frontal, continua sendo a grande e aterrorizante pergunta sem resposta. E essa pergunta nos leva a uma escolha final. O que te assusta mais? O mal do passado, que era considerado um enigma divino, uma força sobrenatural além da compreensão humana, ou a brutalidade do presente, que a ciência se esforça para explicar, categorizar e, por vezes, até mesmo justificar como um produto de traumas e desequilíbrios químicos? Escreva sua resposta nos comentários. É crucial saber
se os monstros que tememos hoje são menos assustadores apenas porque aprendemos a descrever melhor as suas jaulas.